Meu nome é Matheus Machado, tenho 28 anos, sou jornalista de formação, trabalho com audiovisual e com crítica de cinema há mais ou menos 10 anos e sou proprietário e criador da Matinê Cine TV, um projeto que fala aí de cinema, de séries, na internet também já há mais ou menos 10 anos. Como que o jornalismo cultural contribui para a disseminação da cultura pop? Essa é uma pergunta acho que bem importante porque quando a gente pensa em falar assim de cultura pop em específico, a gente sempre pensa que ela está muito mais atrelada ao entretenimento e não tanto ao jornalismo em si, né. Então acho que os veículos, que ou têm uma editoria dedicada a jornalismo cultural ou veículos que são focados em jornalismo cultural, eles cobrem a cultura pop de uma maneira diferente do que sites de entretenimento como um Omelete ou um Adoro Cinema. Então eu acho que é muito assim, através de entrevistas, de matérias que não apenas falam se um filme é bom ou não, mas que tentam trazer algum aspecto, diferente da produção também, trazendo algum tipo de curiosidade, mas eu acho que o jornalismo cultural ele tende a cobrir a cultura pop de uma maneira um pouco diferente dos sites especializados de entretenimento que focam muito assim em notícias do dia a dia, quando tem eh, alguma fala de um entrevistado, algum pôster novo, um trailer novo, um clipe novo do filme. Então acho que o jornalismo cultural, mais próximo de um jornalismo tradicional, tende a trazer esse assunto a partir dessa abordagem, assim, de fazer entrevistas, de fazer reportagens que tenham um pouco mais de fôlego para falar sobre esse filme, para falar de aspectos da produção, a partir dessas entrevistas que são feitas, e não tanto dedicado a essa cobertura do dia a dia, mas também trazendo ali algum fato curioso que seja interessante sobre aquela produção e que agregue também dentro eh, da editoria de cultura desses veículos ou dentro do que esses veículos de jornalismo cultural tendem a cobrir. Tá. E o que tu considera essencial, assim, para uma crítica cinematográfica boa, de qualidade? Eu acho que a crítica hoje, ela é bem diferente do que como ela era só quando era no jornal impresso. Então acho que hoje em dia, mesmo que as pessoas que escrevem críticas e que muitas vezes não se denominam como críticos de cinema, eles tendem ou a estudar a crítica em si para entender o que que é esse texto, Sim. o que que está dentro desse formato, ou as pessoas elas tendem a replicar o que já existe. Então, por exemplo, alguém cria um blog, começa a escrever crítica de filme e tem como sua inspiração o Marcelo Hessel do Omelete. O que que essa pessoa geralmente pode fazer? Ou que geralmente faz? Ler os textos do Hessel e acaba reproduzindo aquilo. Então, tenta só reproduzir aquilo que já é feito, mas não estuda de fato o que é a crítica de cinema. Eu acho que a crítica hoje ela tem um papel um pouco diferente daquele de antigamente, mas que é diferente, só que ao mesmo tempo ele é muito mais modificado ao cenário atual do que diferente em si, né? Então a crítica acho que ela sempre foi algo que não apenas te dizia se um filme era bom ou não, mas ela te instigava a assistir aquele filme e a entrar naquele debate. Eu acho que hoje a crítica ela tem um papel também de levantar essas discussões, mas ainda mais fundamental nessa questão de curadoria. Porque toda semana tu tem um monte de filme que chega no cinema. Tu tem ali, sei lá, de 5 a 6 lançamentos numa semana. Mas tu também tem uma outra gama de filmes que está chegando no streaming. Tu tem filme chegando na Netflix, na Max, no Disney Plus, no Globoplay, no Telecine, enfim. São muitos filmes chegando, alguns até não são inéditos, outros são, mas ao mesmo tempo em que tu tem os lançamentos de cinema da crítica, digamos que tradicional, também tem os lançamentos do streaming que estão aí bombardeando as pessoas de conteúdo. Então, acho que quando as pessoas pensam no que elas vão assistir, a crítica desempenha esse papel cada vez mais importante de não apenas fomentar o debate sobre os filmes, mas de ter essa curadoria também, das pessoas saberem o que está estreando no cinema, o que está estreando no streaming, entender o que desperta mais a sua atenção, se é o filme que está chegando no cinema, se é o filme que está chegando no streaming, para poder tomar essa decisão também sobre o que assistir ou sobre o que elas realmente querem discutir naquela semana, né? Porque o público também pode ter essa questão, assim, de querer embarcar nas discussões ou só assistir um filme por prazer ou entretenimento também. Sim. E tu tinha comentado sobre a crítica de antigamente e a crítica atual. Tu acha que a crítica que as pessoas, fazem, os especialistas, enfim, atualmente, ela, sei lá, é mais profunda? Ela tem como é que eu vou falar?
embasamento, uma coisa maior, assim, além da recomendação de assistir um filme, por Eu exemplo? eu acho que depende muito do crítico e do estilo de crítica. Porque, por exemplo, tem críticos que não têm, a base de um texto que vem do jornalismo, que acabam fazendo um texto mais pessoal, ou seja, eles se colocam no texto, falam o que eles sentiram, o que para eles é aquele filme, como que para eles foi aquela atuação. Aí tem os críticos também que vêm já desse texto jornalístico que não se colocam no texto, como eu. Eu não me coloco no texto, eu tento fazer uma análise do filme, tento trazer informações do filme, ao mesmo tempo em que eu tento dar para o espectador, que é a pessoa que está lendo o texto e que quer assistir aquele filme, ou que está interessado, enfim, seja qual for o motivo que a pessoa está lendo meu texto, é, embasamento para ela poder pensar sobre aquela obra e, a partir do meu texto, poder também criar algum tipo de discussão, né? Ou seja como uma resposta ao meu texto, seja como usar o texto como ponto de partida para algum tipo de discussão na internet, em algum grupo no Facebook, Sim, algum fórum como o Letterboxd, de Filmou, etc. Então, acho que hoje a profundidade da crítica ela vai depender muito do crítico. Tu tem esses críticos que fazem esse texto mais pessoal, tu tem os críticos que fazem esse texto mais puxado para um texto jornalístico, tu tem críticos que fazem um texto mais dedicado a atribuir significados ao filme ou a entender a simbologia das imagens, que fazem uma análise mais puramente sobre esses símbolos de imagem, de atuação, de cenários. Então, acho que hoje tem uma gama assim, muito grande de estilos de críticas que são produzidas, né? Então, vai muito de acordo também, às vezes, com a especialidade do crítico. Então, tu tem críticos hoje que são especializados em fazer essa análise mais semiótica da obra. Tu tem críticos que são sim. mais especializados em som, em atuação, etc e tal. Então, acho que vai muito do próprio crítico dar essa profundidade ou escolher o caminho por onde vai esse texto que ele está produzindo. Certo. E na tua opinião, como que a montagem, ela pode afetar o ritmo e a estrutura, na narrativa de um filme? A montagem, acho que ela é um processo, assim, muito importante na hora de se fazer um filme, porque o filme todo ele é feito a partir de vários processos, e ele vai tomando forma a partir de cada um desses processos. Tu começa lá com uma ideia, depois com um argumento, com um roteiro, aí tu vai lá para fazer um pitching, se tu vai oferecer para um estúdio, aí depois tu vai efetivamente gravar. Então, se tu tem um filme que é escrito por um roteirista e é dirigido por uma outra pessoa, a partir desse momento em que tu tem a transição do roteiro para a direção, tu já tem uma nova visão sobre aquela história. E aí tu tem possíveis modificações. Aí tu tá gravando o filme, tu tá ali com o elenco, daí tu tem atores que são super capacitados, que são super famosos também, que são coisas que vão influenciando nesse processo, e eles vão também sugerindo alterações em diálogos ou em alguma forma de posicionamento da cena, e beleza. E aí tu vai gravando com isso, tu já tem esses olhares que vão modificando aquela ideia original. Aí tu tem lá o diretor de fotografia, que a partir de enquadramento, o ângulo também pensa que, ó, a gente pode fazer alguma coisinha diferente e tu vai modificando. Tudo isso de comum acordo entre todos ali na hora que está sendo feito o filme também. E aí tu chega para a ilha de edição. O olhar do editor, ele é fundamental para dar ao filme o ritmo que aquela história vai ter. Então, às vezes, um filme ele é pensado para ser mais dinâmico e, no fim das contas, a partir do material que foi produzido, ele não é tão dinâmico, ele é um pouco mais lento, é uma coisa mais contemplativa. Então, na edição, é quando tu vai, de fato, colocar em Sim, prática a forma como essa narrativa vai se desenvolver. E aí tu tem não só o olhar de quem já gravou o filme, de quem produziu, de quem estava lá no set de gravações, mas o olhar também do editor, que pode também sugerir alterações e até a forma como esse filme vai se desenvolver. Então, acho que a edição e a montagem, elas são fundamentais justamente para isso, porque elas vão ver como que o filme foi desenvolvido, como ele foi gravado, mas é ali que tu vai realmente dar para aquela obra o ritmo dela, vai construir aquela narrativa também, porque tu vai juntar as peças do quebra-cabeça e até às vezes modificar esse quebra-cabeça também. sim. E qual elemento cinematográfico, como por exemplo roteiro, edição, fotografia, tu considera mais crucial para que um filme tenha sucesso, que ele seja bom, assim? Eu acho que, de uma maneira geral, assim, e pensando muito mais em filmes que vão para o cinema, eu acho que o som ele exerce um papel fundamental, assim, porque tem ali os atores, tu tem as imagens, tudo tem que ser bem feito, tem que ser bem atuado, etc e tal. Mas quando tá dentro da sala de cinema,
dentro daquela caixinha preta e só tem a tela na tua frente brilhando, eu acho que o som ele é um elemento que faz com que as pessoas embarquem de fato ou não naquele filme. Então, e quando eu falo som, eu não estou falando só de trilha sonora, eu estou falando de ambiente, estou falando de locução, estou falando das vozes dos atores, porque o som, ele, mesmo que tu tenha ali a imagem, tu tá olhando a imagem, o som ele é uma coisa que, a partir do momento em que tu tem contato com ele pode estar dentro de ti. Então, tu tá coberto pelo som, assim, tu tá tendo aquela imagem, mas o som te dá todo esse efeito de imersão, que é uma parte muito importante do filme. Então, a partir da trilha sonora, tu pode ter sentimentos, sei lá, de alegria ou de tristeza evocados por aquela trilha. A partir do momento em que o filme ele faz uma cena grave e ele tira o som, tu também pode se sentir impactado por aquilo ali. O filme ele pode estar ali, sei lá, em uma cena eletrizante de perseguição e aí tu só tem um som ambiente. Daí tu tem, sei lá, um som de carro, tu tem o som de pessoas na volta e tudo isso faz com que tu tenha uma imersão maior naquela cena, né? Então acho que o som ele exerce um papel fundamental em conectar a pessoa com a imagem, sabe? Então acho que ele é esse elo de união entre o público e a imagem do filme. Sim. E tu acha que o conteúdo dos streamings, ele tá mudando a relação dos jovens com o cinema? Por quê? Eu não sei se ele está mudando a relação dos jovens com o cinema, porque vendo assim, eu vou tanto em sessões comerciais quanto em sessões de imprensa, assim, e eu vejo que o público jovem ele continua indo para o cinema. Só que eu acho que o cinema ele tem usado de estratégias para atrair mais esse público também. Seja através de como contar as histórias ou através de quem está contando essas histórias. Então, por exemplo, eu acho que até uma coisa que se repete ao longo do tempo é de tu trazer ícones desse público jovem para o cinema. Então, por exemplo, hoje em dia tem muito a febre do K-pop. E aí tu começa a ver as produções sul-coreanas. Então, tu tem filmes ali que trazem esses cantores, esses ídolos de K-pop para o cinema também. É uma forma de tu atrair esse público jovem. Ao mesmo tempo em que tu tem lá os doramas da Netflix que trazem também esses cantores, esses ícones do K-pop para esses doramas também. Então é uma forma de tu atrair esse público jovem para assinar a plataforma de streaming para consumir o conteúdo do streaming. Eu acho que a questão do streaming ela está muito atrelada também ao comportamento geral do público, assim, porque de fato tu realmente tem uma comodidade de tu poder chegar em casa e apertar apenas um botão no teu controle remoto e tu ter ali um catálogo de filmes gigantesco, né? Que é o que acontece com a Sim, Netflix. A maioria das televisões hoje tu compra, elas vêm com um botão da Netflix, elas vêm com um botão do Globoplay, então isso é realmente uma comodidade. E às vezes, quando tu coloca em peso, putz, eu vou pagar R$ 50 por mês para ter centenas de filmes e centenas de séries, ou eu vou gastar R$ 100 para ir no cinema com mais uma pessoa e comprar um pacotinho de pipoca. No peso, assim, exatamente, porque pode até demorar, né, pra lançar nos streamings, mas o fato é que vai lançar, exato. apesar do cinema lançar primeiro, né, o filme. Exatamente, hoje a gente tem muito isso, assim, e foi um processo que foi acelerado pela pandemia, né? Então ali tu tinha alguns filmes, por exemplo, que saíam pela Warner Bros. No cinema que já estavam simultaneamente no streaming. Lógico, era um cenário fora da curva, assim, da pandemia e tal, então realmente naquele momento isso fazia sentido. Mas hoje tu tem também uma janela de exibição mais curta no cinema e uma janela do filme que sai do cinema para entrar no streaming ou no VOD, né, que é o serviço de aluguel e compra de filmes, também muito menor. Então, geralmente ali, por exemplo, a Disney lançou filme tal no cinema. O filme vai ficar ali de 45 a 90 dias sendo exibido nos cinemas e depois de uns 60 dias ele já vai estar no streaming. Isso é um período muito rápido, porque antes a gente Sim, falava às vezes de um ano para o filme chegar numa plataforma digital. Então é um processo muito mais dinâmico hoje em dia, realmente. E a questão também da experiência do cinema, de tu ter realmente o som e a imagem de qualidade, nem sempre vai fazer sentido para o espectador. Tem gente que quer ir ver o filme só porque quer ver o filme. Tem gente que quer ir ver o filme porque, nossa, ele foi dirigido pelo fulano, porque tem o ciclano, nossa, esse filme vai ser incrível, né? Então depende muito do espectador também. Até alguns cinemas hoje, eles apostam muito numa experiência premium também, que é o quê? É o som e a imagem de qualidade, mas é tu ter também um serviço quase como se fosse um serviço de bordo, assim, de um avião, das pessoas te servindo ali um sim, lanche, alguma sim. coisa, né? Que são essas salas VIP e tal, que é um ingresso mais caro, é uma outra experiência também, né? Um outro tipo de conforto para assistir o filme, é quase como se tu estivesse na sala da tua casa,
mas com a qualidade de um cinema também. Então, isso também é um atrativo diferente, mas também é uma experiência muito seletiva. Então, se antes já tinha essa ideia de, para ti ir no cinema, tu gasta ou com aplicativo de transporte, ou com ônibus, ou com a gasolina do teu carro, mais alimentação e mais os ingressos, e dali por volta de uns R$ 150, tu vai ter também essa outra opção de um ingresso mais caro com uma experiência diferente também. E aí, Sim, pensando nessa coisa de acessibilidade e de economia, torna-se também um pouco mais distante do público, mas uma forma de fazer com que o cinema, como indústria exibidora, tenha um pouco mais de arrecadação também. sim. E, na tua opinião, como que a evolução tecnológica, tem influenciado na maneira de como os filmes são produzidos e criticados? Eu acho que de muitas maneiras, assim, porque a gente teve agora recentemente a greve dos roteiristas que discutia justamente o uso de inteligência artificial na construção de roteiros, teve a greve dos atores também, que era o uso de inteligência artificial nos atores. Você vê que até aquele episódio da última temporada de Black Mirror que discutia um pouco sobre isso também, da pessoa vender os seus direitos de imagem quando assinava a plataforma, e a partir daquele momento a empresa criava inteligência com inteligência artificial uma reprodução da imagem daquela pessoa para produzir filmes e séries, sei lá, para a vida inteira. Então foi muito discutido isso nessa última greve, porque alguns filmes já utilizavam isso de ter, sei lá, a empresa produtora tinha os direitos de imagem de um ator ali para fazer figuração. Então, o que eles faziam? Contrataram aquele ator uma vez para fazer figuração num filme, beleza, tchau, acabou. Na próxima vez, eles usavam inteligência artificial e tecnologias também de desenvolvimento gráfico para fazer aquele ator de figurante em algum filme, em uma cena. Então, tudo isso tem gerado sim muitas discussões. Acho que a tecnologia ela vem tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Então a gente tem o lado Sim, bom assim de fazer com que a produção consiga, sei lá, se desenvolver de uma maneira um pouco mais prática, ao mesmo tempo que tu também tem aquela questão que saiu sobre os filmes da Marvel, que era praticamente um trabalho insalubre tu fazer os efeitos visuais daqueles filmes, porque eram poucos profissionais, eram profissionais que não eram tão bem pagos, e era um tempo muito pequeno para produzir o CGI, né, que a gente fala tanto, e tantas pessoas falam também na internet, em críticas, etc e tal. Então, acho que a tecnologia, ela sempre vem para ajudar, mas às vezes a forma como se utiliza dela ajuda, mas também não ajuda, sabe? Porque tu tem toda uma precarização de um setor também. Então, eu acho que a tecnologia ela carece de ser supervisionada pelo fator humano, que é o fator que vai, né, que tem ali a lógica e a subjetividade para decidir o que vai ser feito com ela. Mas no momento em que tu joga tudo nas mãos da tecnologia, tu não só perde essa supervisão, mas como tu também elimina o fator humano. Então, tu acaba tirando, às vezes, emprego de pessoas em detrimento de utilizar a sim, e tecnologia também para precisa baratear ter um esses fator custos. humano, né, para não ficar, sei lá, acredito eu, não só gerado pela inteligência artificial, que é algo que com certeza deve se perder, né. Sim, exatamente. E é bem isso, eu acho que é muito essa relação entre o humano e a tecnologia que já vem sendo discutida já há algum tempo, mas também é isso, os estúdios eles devem pensar em como que eles vão produzir esse filme financeiramente. E às vezes financeiramente é mais barato tu ter o uso da tecnologia do que tu ter ali 30 profissionais para fazer uma coisa só. Então acho que essa lógica de mercado, ela também tem influenciado bastante nessas questões. Hã, assim, e na tua opinião, existe algum gênero que tu ache mais difícil de ser criticado? Sim, eu tenho uma certa dificuldade de escrever sobre filmes brasileiros. E é uma coisa, assim, meio doida, porque, eu acho que o crítico de cinema, ele tem uma responsabilidade quando ele vai escrever sobre um filme. Então, às vezes, por mais que eu assista um filme e eu ache ele horroroso, eu não tenho como chegar e dizer: "Nossa, esse filme é horrível, não assistam, que droga de filme", sabe. Eu tenho que realmente analisar esse filme, porque eu tô falando não só de um filme, eu tô falando do trabalho de uma série de pessoas. Tô falando do trabalho de um diretor, de um grupo de atores, de um grupo de produção, de assistente de câmera, de uma série de fatores. Então, aquele filme, por mais ruim que ele seja, ou que eu ache que ele não é bom, e não me agrada especificamente, ele botou comida na mesa de uma galera. E no momento em que eu trago esse pensamento para um filme brasileiro, eu
eu acho que essa relação fica um pouco mais delicada e que a minha responsabilidade como crítico, ela aumenta. Então, assim, eu também entendo que no Brasil é muito diferente tu produzir um filme do que tu produzir um filme na Europa, do que tu produzir um filme no mercado hollywoodiano, do que tu produzir um filme, sei lá, nesses outros mercados, como o sul-coreano, que tem uma outra base, uma outra forma de enxergar o cinema que eles fazem lá também, a partir até das leis de incentivo, que tem funcionado muito mais. O Parasita, que ganhou o Oscar de maneira histórica, é um filme que também foi feito com dinheiro do governo. Então, como eu entendo esse cenário de que fazer cinema no Brasil é difícil e de que às vezes eu posso sentar do lado de uma pessoa que fez um filme que eu critiquei, que eu falei mal, eu também entendo essa responsabilidade. Por isso eu acabo sentindo que é mais difícil escrever sobre os filmes brasileiros, justamente por causa dessa proximidade, de entender de que às vezes os filmes brasileiros já têm menos espaço na hora de serem exibidos no cinema, ou às vezes eles vão só para casas assim que são tipo a Cinemateca Capitólio aqui em Porto Alegre, a Cinemateca Paulo Amorim, que são cinemas menores, são cinemas que estão na área central da cidade, que às vezes, pela questão de que alguém da Zona Sul é muito mais fácil o cara ir ali no Barra Shopping para poder assistir, o cara da Zona Norte é muito Claro, mais fácil ir sim. no Valig. Uhum. Então as pessoas elas vão também se deslocando para lugares que são, entre aspas, mais acessíveis a elas. E às vezes os cinemas da área central, que exibem filmes brasileiros, exibem filmes menores, eles acabam se tornando menos acessível por conta da distância. Né? Então, às vezes, sei lá, o cara pode caminhar 15 minutos e ele está no Valig, mas ele vai precisar pegar um ônibus para chegar até o centro. Então, eu acho um pouco mais difícil escrever sobre esses filmes, porque é muito mais balizador, às vezes, eles estarem sendo exibidos nessas praças menores, e a tua crítica pode ser um fator determinante para a pessoa pensar se ela vai sair da casa dela e ir até essa área central para poder assistir esse filme. Então, particularmente, eu acho que quando eu penso nessa relação da crítica como curadoria também, eu tenho um pouco mais de dificuldade de escrever sobre os filmes brasileiros. Então, eu tenho muito um processo também de assistir o filme e pensar sobre ele, e sobre os filmes brasileiros eu também acabo pensando um pouco mais para entender também um pouco do contexto desse filme. Assim. Então, recentemente saiu um chamado Cidade de Campos, que foi exibido em Gramado, foi exibido também no Festival de Berlim. Então, é um filme que eu assisti ele na primeira sessão comercial que teve em Porto Alegre, na Cinemateca Capitólio. Então, eu também me desloquei, eu moro na Zona Norte, me desloquei até o centro da cidade, e foi Sim. legal que foi uma sessão com a diretora, com o elenco, com a produção, e eles falaram um pouco do filme. E aí tu ouve essas pessoas falando também e tu entende um pouco mais do trabalho delas. Foi um filme que enfrentou diversas dificuldades para chegar no cinema. Ele foi gravado na pandemia, ele teve que ter as gravações paradas porque ele sofreu um surto de Covid, eles perderam materiais do filme, então eles tiveram que regravar muitas coisas do filme, tiveram que ter até uma segunda equipe, diferente daquela que gravou a primeira parte do filme. Então, tu entender que acontece tudo isso, que um filme foi feito na pandemia, que enfrentou um surto de Covid, que ele teve uma perda de materiais, que teve que ter Sim, toda uma teve todo um superação. acontecimento ali, né. Exato. Como é que tu vai não ter um pouco mais de boa vontade com esse filme? Uma boa vontade que eu digo não de, eu vou desconsiderar tudo isso e vou elogiar só porque é filme brasileiro. Não, é boa vontade de pensar e entender o contexto daquele filme e a partir desse contexto Sim, analisar esse sim. resultado final, sabe? É muito disso que eu penso assim, é o contexto sobre o qual o filme foi produzido, o que envolve toda essa produção e o que a partir disso foi o resultado final. Esse resultado final ele é condizente com todo o esforço que foi empregado nesse filme, ou ele é abaixo disso? Ou faltou talvez um pouco de esmero, faltou talvez até investimento para o filme poder alcançar um lugar melhor. Então tudo isso eu vou considerando também. Eu acho que esse pensamento, essa análise de cenário, ela também faz parte da construção da crítica, principalmente do tipo de crítica que eu escrevo, que é uma crítica que faz análise do filme, que procura é, entregar algum tipo de discussão, mas que também traz informação sobre aquela obra. Então, acho que isso também é um fator bem importante que faz com que eu ache que é um pouco mais difícil escrever sobre cinema brasileiro do que outros tipos de gêneros ou filmes até de outros países também. Bom, o vídeo foi esse, e eu queria muito agradecer o Matheus pelo tempinho, pela disponibilidade. Foi uma conversa muito boa. Adorei ter conversado contigo, Matheus. Muito obrigada.